No ar, mais um Fortalcast, esse podcast sensacional e incrível, que tem um nome um pouco complicado, né? A gente vai mudar isso. A gente tá pretendendo ir pra nova temporada. Amanda... tem que mudar, né, cara? Porque eu não sei falar até hoje esse negócio, Quest. JQuest. Porque esse 4 aí, na verdade, nos algoritmos, ele significa A, né? Ah, é? É, quando você coloca caralho, aí você coloca o 4 imitando o A. Não, é porque... É porque eram 4 pessoas. Não, eu sei, mas esse 4 aí, às vezes eu confundo na linguagem, quando eu tenho que escrever um palavrão. Na internet, quando você escreve palavrão, o vídeo não entrega, ou ele é banido. É isso então aí. As pessoas substituem pra... Então por isso que meus vídeos nunca foram entregues. Tem pongo. Que tá sempre... tá sempre como... Agora eu entendi tudo, cara. Mas falando em curiosidades, né? O Gui Santana é o rei de umas curiosidades meio esquisitas também, eu sou... Tem um gosto muito esquisito, estranho, né? Eu sou assim, né? Esquizoide. Cada dia mais. Cara, você tem nessas coisas, né? Eu tenho, cara. Eu tô bem nessas maluquices. Não tão maluco quanto nosso convidado aqui de hoje, né? Porque esse convidado aqui, esse é maluco, cara. Eu tava conversando com ele lá fora... Umas coisas nada a ver assim também. Mas eu achei interessantíssimo, confesso pra você. Porque eu também sou tão louca quanto. Então essa conversa aqui hoje... Vai ser... isso aí, cara. Vai ser demais. Já soube que ele é mineiro, mas não bebe cachaça, eu achei. Com certeza é uma falha de caráter, né? Mas... É mesmo, falha de caráter, é isso aí, ó. Seja bem-vindo, Nerd Show. Muito obrigado. Aê, cara. Pô, esse canal tá bombando, né? Cresceu pra caramba, né? Pois é, menino. Tá igual o menino pequeno, né? Cresce, já cresceu, né? Isso é olhar e pum. Acontece, né? Mas a pandemia, ela ajudou bastante, né? Por exemplo, porque é um conteúdo alternativo total, né? Não, muita gente chegou pra assistir na pandemia. Eu fui companhia de muita gente sem saber. Né? Muitos Como você começou mesmo na pandemia, você falou assim, vou fazer uns vídeos aqui pra conversar com o pessoal. Nada, meu filho. Eu sou dinossauro igual vocês. Ele é um tempão, mas cresceu na pandemia. Não, ele já tem um tempo. Eu conheço vocês tudo. Eu comecei em 2009, mais ou menos. Caraca, velho, já faz tempo, velho. De onde que veio essa ideia? Vou falar de tudo um pouco, vou pesquisar as coisas malucas e fazer vídeo. Não, eu sou a pessoa doida, começa a falar coisas de doido, né? Então, assim, eu sempre tive essas coisas de falar, sei lá, fazer filme caseiro, meio Hermes e Renato, todas as referências eu já fiz, né? Então eu já fiz sketch, já fiz, sei lá, eu fazia stand-up do Mundo Nerd, que eu fazia com série, quadrinho e tal. Legal. Só que aí foi evoluindo e eu começando a falar de coisa antiga, curiosidade. Aí eu falei assim, eu vou liberar aqui o canal e vou falar de tudo que eu gosto. Então, o nostálgico, desde história até nostalgia. O nostálgico, ele vai bem, né? Porque a galera... Igual o podcast aqui também, cara. O que a busca incessante de histórias assim do passado, de tudo que a galera viveu, né? A galera tem uma memória afetiva, né? Melhor do que nostalgia. Você fala assim, você lembra que a gente fazia aniversário, tinha uns bolos quadrados e tal? Aí já começa. Aí vem todo mundo. Mano, que nem eu falo pros caras assim, tipo, do Jaspion. Eu sou da geração Jaspion, né? Eu também. E aí eu falei assim, Jaspion, tem gente que não lembra do Jaspion. O Jaspion num VHS, não, eu alugava fita, né? Sim. Eu não peguei na TV, né? TV Amanda não deve lembrar. Não, eu sei, não é da minha época. Não é só, mas você sabe quem é o Jaspion. Essa é a primeira coisa que quem fala que não quer sentir velho, fala, não é da minha época. Tipo assim, já me falava, minha avó falava muito bem. Eu não sou da época que passava na TV, mas eu alugava fita. Mas o Jaspion, mano, eu tive a oportunidade de ir na porta da casa do ator que viveu o Jaspion. Caramba, velho. E aí eu descobri uma coisa absurda dele que vou contar pra você em primeira mão. O Jaspion usa Crocs. Isso é pior do que eu beber cachaça, né? Eu choro, cara. Quando eu vi o Crocs, eu falei, vamos embora, vamos voltar. Não quero mais falar Não dá, cara. Porque eu quero usar Crocs. Crocs é danado. O cara tá vivo até hoje. O cara ele é instrutor de mergulho lá em Okinawa. Que louco, né? Eu vi, acho que uma entrevista lá no Danilo Gentili. Que ele foi. Não era o mesmo? Quem foi ali no Danilo. Foi o Jiraiya. É o Jiraiya. É o Jiraiya. Não veio, aqui. ele tem um bloqueio aí por conta. Questões que contratuais. Crocs, né? Então, usa Crocs, no Brasil. Não pode entrar, no Brasil é proibido entrar com Crocs. Parou na imigração. Esse Crocs não pode entrar. Você vai fazer alguma coisa, vai exportar. Então... Mas é muito doido, porque assim, quando você conhece nem conhecia, vi ali próximo ali.
você vê uma pessoa que você admirou anos atrás. Da infância, né? Infância, cara. E fora que ele tá em outro país, é outra cultura, você tem outra dimensão da coisa toda, né? O cara já não é mais aquele Jasper. Exatamente. Já tá com o bermudão. Você uma touca na cabeça. Derrotou todo mundo mesmo, né? Tipo assim, derrotou todo mundo. Acabou mesmo. O cara virou o mestre Miyagi, né, cara? Com as plantinhas ali. É muito doido, cara, porque essa cultura nerd é muito legal, né, cara? É um negócio que não tem fim, né? Não tem fim, porque é engraçado como que o nerd meio que ele nasce, aí ele olha pra trás e pra frente e tem conteúdo pros dois lados, né? Verdade. Então, tipo assim, tem um nerd tanto que vai olhar Rede Manchete, Jasper, Jiraiya, tudo. Tem jogos antigos, tudo isso. Eu vivo tudo imerso nisso aí. Atari, essas coisas. Atari, tudo. Tem coleção de videogame. Tem os meus bonecos de infância. Eu sou esse tipo de pessoa. E olha pra frente e vê um tanto de série, um tanto de coisa que vai criando um universo novo aí, por exemplo. Resgatar a Wandinha aí das profundezas do inferno. Verdade. Tipo, era um personagem criado lá por causa da guerra, não sei o quê, e tal, da American Way of Life. Ainda não. Mas é tipo um trem que não tem nada a ver, né? Foi criado o American Way of Life, foi lá pra destruir esse negocinho, aí hoje virou cult de novo, né? E eu não assisti a Wandinha, mas é uma linguagem persuasiva, porque o que parece, o traço dela parece ser uma menina persuasiva, manipuladora, é psicopata, né? É um traço psicopata, né? Eles deram meio aquela roupagem Stranger Things, então eles encaixaram... Eles pegaram a família Addams, Stranger Things, linguagem atual, colocaram a Wandinha e fez a série. Colocaram aquele negócio de mixologia assim. Dancinha do TikTok também. Tem até dancinha no meio. Pô, eu vou assistir. Mas é legal, vale a pena, Wandinha, vale a pena. Mas é porque assim, esse mundo nerd que hoje tá bem em evidência, há alguns anos atrás... teve aquela febre dos anos 80. Sim. Que foi meio que também uma parada dos nerds, né? Porque a gente voltou ali, era na parte musical, claro. Mas a gente voltou, eu lembro, na época que a gente voltou meio para aqueles anos 80, anos... Mas a gente é um bicho muito saudosista, você não acha? Total. Todo mundo tem saudade, por mais que... Eu fico triste quando o pessoal vai ter saudade do que a gente tá vivendo hoje pro TikTok. Você lembra? Minha neta, minha avó fazia dancinha no TikTok. Era bom demais. Vai ser meio... Mas será que alguém vai falar isso um dia? Não duvide do poder do ser humano. Como você acha que vai? Eu vi um vídeo no TikTok esses dias, mas era muito engraçado. Era aquela música, vai se trata garota. E aí era tipo assim, a criancinha naquelas festinhas de escola de fim de ano. E as criancinhas tudo, vai se trata garota. E a mãe assim... Sai da minha bola. Tipo que a gente canta Mamãe, I love you. Na minha época eu cantava isso no Dia das Mães da escola. Futuramente vai ser essas dancinhas de TikTok com as músicas de hoje. Mas nos anos 90, por exemplo, eu não sei se vocês passaram por isso, mas o que tinha de dancinha na escola que era o Chan, que tipo a gente boquinha dançando, boquinha da garrafa e ninguém o que viralizava era isso, as dancinhas, né? Eu acho que só muda Não, só muda o veículo. A ferramenta, como chega, né? Não tinha essa coisa do vídeo imediato, né? Do cara que grava aqui e aí posta, isso fica. Imagina, na época se tivesse o El Chan, não é o Chan, tivesse já o Instagram, o TikTok, mano, ia ser. Pô, eu ia ficar feliz pra caramba, pô. Era Sheila Mello. A gente só tinha aqueles clipes, né? Clipes sensuais que você tinha que comprar uma VHS do ensaio. Eu lembro até hoje, cara. Peguei aquele vídeo VHS. VHS, 4 cabeças. 4 cabeças lá. Coloquei lá, era o clipe sensual da Sheila Carvalho. Sheila Carvalho na água e tal. Era VHS, cara. Teve passado mesmo. Bom pra caramba. Era só tô atualizando que... Era esse o entretenimento. Tudo já existia. Mas eu fico assim, porque eu sou o doido que fica batendo as datas das coisas. E eu vejo que a história é muito cíclica. Tudo que a gente viveu agora, por exemplo, teve a pandemia que foi a gripe espanhola de 1917. Rolou. Aconteceu a mesma coisa. Aconteceu um ano depois, o povo já tava na rua, cancelaram o carnaval. Foi a mesmíssima coisa. E quando a gente vê assim, falando, não, a gente não sabe o que aconteceu. Na verdade, isso tudo já aconteceu, é cíclico e vem, aí... Só vai atualizando. É a mesmíssima coisa. Só que o medo, ele é maior. Cada vez mais o medo, ele vai ficando maior, né? Não, ele vai ficando maior, mas a história do ser humano é a mesma, só que o medo vai aumentando, né? Porque, sei lá, a gente sabe de tudo, então todo mundo tá gravando. Mas o medo e também, não só o medo, o desprendimento também. Que hoje em dia você vai mais além do que
ia antes, sei lá, iria antes numa situação de entendi. Foda-se. Não, antigamente era pior. Embora, aqui, você tá com medo disso aí. Vai. Você tem medo da morte? No domingo espetacular de hoje, né? A pergunta que não quer calar. Não quer calar aqui nesse podcast. A gente só faz essa pergunta pra convidados muito especiais. Isso é muito bom, cara. Você tem? Eu morro de medo, você tá doido. Você não saber o que vem, você saber se eu não bebo porque eu gosto da minha consciência, entendeu? Então eu fico pensando assim, pô, e aí? Aí ferrou, né? Eu não sei. Eu morro de medo, apesar de adorar assuntos paranormais. Você gosta dessas Olha aí, adoro. cara. Nossa, eu adoro. Mas tu já viu alguma coisa paranormal assim? Aconteceu alguma coisa que você falou, mano, não vou falar. Quando a gente gravou uns documentários no canal sobre coisas paranormais, tipo o edifício Joelma, que é aqui em São Paulo. Mano, ali falou que é pesadíssimo. Né, cara? Que tem a alma até hoje ali, teve né? incêndio lá, não teve? Em 74, foi. 74. Tem barulho também, que a galera consegue... Se você for lá com o teu celular, você consegue ver grito. Inclusive, ouvir grito, né? Tem um cemitério aqui em São Paulo, é mais afastado, eu até esqueci, a gente filmou. Tem uma... Vocês já viram a história das 13 almas? Não. Tem uma do lado da outra lá no cemitério. É do andar aqui que não tem o 13? Exatamente. É do prédio aqui. É na Paulista, não é? Isso aqui? É aqui na Praça da República. É a Praça da República? Eu sou muito lento, velho. Eu fico pensando nas É um paradas. prédio do Bolsonaro, não pode ter o 13. Eu tenho uma mentalidade muito idiota, porque quando ele falou edifício Joelma... Não sei. Eu pensei que os gritos fossem... Exatamente, todo mundo pensa isso. Mas desculpa, gente. Solos do Chimbim ali, cara. É porque eles acharam 13 pessoas que morreram dentro desse elevador. Caralho. E como eles eram indigentes, assim, ninguém sabia quem era, eles enterraram eles lado a lado e tá lá no... E o pessoal leva... pra fazer pedidos pra eles tipo, são umas 13 almas, eles tipo, meio realizam essas coisas. É aqui em São Paulo. É aqui em São Paulo, é cabuloso, né? Pô, eles são enterrados ali, não. Eu esqueci qual que é o cemitério, mas foi aqui em São Paulo, no pouco cemitério. mais afastado. Eita, não é ali no... No Araçá ali? Não, Araçá pra cá. Ali, Cardiaco Verde, não? Eu não lembro o nome, mas não é esse nome, não. Porque se você falar, eu acho que eu vou saber, mas é cabuloso, assim. Mas Cemitério da Consolação. Não, Consolação não. Mas quando você foi lá no Cemitério da Saudade, o que você sentiu? Eu não senti muita coisa, mas, por exemplo, eu gosto de fazer o seguinte, eu levo pessoas de diversas áreas pra pessoa tirar a conclusão. Porque Entendi. Não adianta nada eu ficar falando assim, gente, tem um trem aqui, senão vai ser aqueles, você ouviu isso? Naqueles não, eu vi. Oh, meu Deus do céu, será que está acontecendo alguma coisa? Nossa, né? Aí eu levei, por exemplo, uma radiestesista, que é a pessoa que tem aquele aparelhinho, né, que vê energia. Aquele trem rodou igual uma Beyblade, meu filho. Eu sei, é a pedrinha do magnético. Aquela moça trouxe que vem aqui. Casal que vem... São dois se você viu que aquele negócio, o povo ficou me zoando. Falou assim, aquele trem não anda nada. Aquele trem, ele dá a volta assim, a moça mexeu. Eu fiquei olhando, fiquei assim... Mano... O trem vai fazendo assim, vai respondendo os negócios, é cabuloso. Caraca, velho. A gente chamou historiador, chamou psicólogo pra ver. A gente achou um sobrevivente do que aconteceu. Ele contou. A gente falou com um bombeiro que fez um dos resgates lá de Brumadinho, porque ele é lá de Minas Gerais, ele é perito nesse negócio de resgate, da tragédia. Então a gente falou com todo mundo. E deu muito... Eu adoro falar só. Eu morro de medo. Mas é um assunto legal. Mas eu fico curioso. Aí eu faço, cara, esse negócio é muito... E vai bem, porque a galera gosta de ver isso, né? Assim, gosta de ver ET. Mas eu não sou a pessoa que vai entrar dentro do prédio e pagar pra ver. Nossa, eu tenho medo, velho. Eu juro que eu tenho medo. Cagona. Eu sou também, mas eu falo assim, ai meu Deus, eu não queria nem ir pra frente das câmeras. Eu falo assim, ninguém quer fazer. Eu falo assim, ai Jesus, eu vou ter que ir. Aí eu fui, né? Eu comecei assim, então agora tem que ir. Agora já Mas, como a galera, tipo, nerd também acredita muito nisso, acho que você acredita também, que existe, eu acredito, que existe vida, tipo, extraterrestres, essas coisas. Porque você acredita? Eu acredito, mano. Tu mas acredita? É porque, também, assim, claro. Eu não acho que faz sentido só a gente olhar pro nosso próprio ambiente e falar assim, é só a gente que existe. A gente é foda, cara. Tem galáxia, tem universos, tem coisas diferentes. Como é que a gente vai ser só a gente aqui? É muito... E eles estão aparecendo aí, né? Total, tá aparecendo muita coisa. Tem até, inclusive, fica a dica aí, o hashtag UFOTwitter, o que tem de relatos, assim, por segundo ali... Mesmo? UFO Twitter? UFO Twitter, cara. Eu vou ver depois aqui. Você segue essa hashtag. É UFO Twitter ou Twitter UFO. É um negócio assim. Mas, as imagens estão mais perfeitas. Porque assim, antigamente todo mundo reclamava, né, que a imagem não era nítida. Tinha uma luz assim, é um disco ali, mas ninguém via. Tudo. Só que agora o negócio falando, galera, tá tipo, todo mundo só tem TechPix, né? O negócio
Aí a galera tá com o iPhone 14, já vai... Já um zoom de 20x, cara. Você vê o fazendo público. O ET erguendo o dedo lá. O Zé tá fazendo um selfie, ó. Tô aqui na Terra, valeu. Gente, esse hotel é ótimo. Vou dar 5 estrelas na avaliação do Google. Exatamente. Mas isso pra você é um prato cheio, porque você já é nerd. E o nerd, ele tem aquela questão de você se tornar um especialista, né? Existe um assunto só seu ou você se interessa por qualquer tipo de assunto? O pessoal me conhece muito pela nostalgia, mas eu gosto de entender de tudo. Eu tava até falando assim, eu não posso viajar ou ir no supermercado porque eu começo a pensar assim, beleza, eu fui pra Argentina. Aí eu fiquei pensando assim, beleza, mas por que o nosso dinheiro vale tanto na Argentina? Aí eu comecei a pesquisar a situação econômica da Argentina. Falei assim, não, mas não é só isso, alguma coisa aconteceu lá atrás. Aí eu tô viajando e vendo vídeo no YouTube. Aí eu vou pro Museu do Holocausto, pra saber que tinha uma história do nazismo. Aí eu vou indo e eu acho interessante. Aí eu falo assim, bom, já tô com o vídeo pronto na cabeça. Agora é só falar, né? Que legal. Esse do ET, por exemplo, você se especializou em quê, por exemplo? O que você trouxe de novo? A gente foi que a galera nunca viu ainda. A gente foi... De novo, é muito difícil porque o pessoal tem muitos conteúdos ainda que não saíram. É mesmo? Tipo o quê, cara? Tipo assim, porque tem muita gente que não falou... Por exemplo, o caso mais famoso aqui, que o pessoal acha que é tudo brincadeira, é o Varginha. Varginha. E é de verdade isso aí, cara. É cabuloso o negócio, é cabuloso. É que tem provas, né? Tem evidências, tem testemunhas, é um negócio... Evidências não é... Evidências é a música. Tá louco. Na verdade foi chega de mentira. Foi ele que escreveu, é isso? O ET de Varginha que escreveu. Foi ele que lançou evidências para o mundo. Não, porque é muito... Pelo que eu vi ali, eu vi o documentário. Você assistiu o documentário? Não, o documentário eu tenho não. Um documentário no canal sobre o Varginha. A gente foi pro Varginha, fez, foi. E o Bidu? O Bidu é... Bilu. Esse Bilu... Ele tem um livro de receitas. Tem um livro de receitas do Bilu? Mas isso é de quê? Não, tipo, aí é too much. Não, porque o Bilu... De como bolar né? Eu achei que fosse o Xaropinho lá falando. Não sei o que, né? Eu falei, não, isso aí... Temos que cuidar das crianças. Aqui tem café. Crianças, respeitem seus pais. Mas, ó, eu vou dar uma opinião sobre essa loucura toda que tá acontecendo. Assim, eu vejo muitos anos... Isso falando dos anos 80, 90, que é a época que eu me que falaram, bom, né? Não sou da minha época, me falaram, me contaram. Que era assim, cara, tudo que a gente assistia nos filmes, que olha era aí, tipo, olha lá, o Bilu. Receita para prolongamento da vida. Isso é real, tá? Porra, não, isso é real. Ele lançou esse livro. Ele lançou. A gente podia trazer ele aqui, né? Será que ele não vem? O cara colocou uma luz Se você orando e falou assim, ele ficar atrás, acaba botar uma moita do Bilu, velho. Mas você vê, uma ideia assim. Eu assistia lá aqueles filmes dos anos 80. Assim, ficção científica. Tinha holograma. Holograma. Eu falei, mano, isso nunca vai existir holograma. Sim. Porra, tem shows hoje com holograma. Não, pois é, o Tupac tocou outro dia aí, né? O Michael Jackson. O Elvis Presley cantando com a Cyndi Lauper, se eu não me engano. Foi um trem assim. Eu falei, caraca, coisas que a gente via e que não acreditava. Parece que é como se fosse, sei lá, se é uma besteira que eu tô falando, mas tipo assim, os caras já existiam naquela época e aí hoje existe porque foi criado naquela época. Um exemplo, sabe? Entendi. Do tipo assim, não, a tecnologia que a gente tem hoje, ela já foi criada há muito tempo. Muito tempo, só que a gente não tá preparado pra ver esse tipo de coisa. Porque você vai ver o Tupac aqui, velho. Tem várias coisas, na verdade, que falam. Por exemplo, tem uma coisa que eu fiz um vídeo, por exemplo, falando sobre as coisas que foram inventadas depois da guerra. E você vê que quando tem guerra, é ruim, é péssimo. Mas a evolução tecnológica que se faz pra isso e as lições que aumenta a gente tira... muito, né? É muito grande, né? E tem vários, por exemplo, na questão da ufologia. Eu não sou especialista, mas eu sou curioso, né? Vejo todos os documentários. Então, por exemplo, teve um cara que chamava Bob Lazar. Vocês sabem quem que é esse cara? Não. Diz ele, contando no mineirês, né? Diz o menino Bob Lazar que ele trabalhava numa divisão lá da Área 51.
Ah, sei, é o cara daquele que soltou agora. Eu vi no Netflix aí. Tem o documentário dele. É um cara de óculos. Diz ele que o pessoal fazia engenharia reversa das tecnologias lá dentro. Então, que ele era contratado pra fazer isso e tal. E todo mundo, boy, idiota, blá. Aí, o que acontece alguns anos depois? O Pentágono confirma que tem coisas confirmadas de imagens que são realmente objetos que eles não sabem o que é. Então, tipo, pode ser que ele esteja mentindo? Pode, claro. Não é, a gente não tem prova de nada. Mas o Pentágono falar que existe alguma coisa aí você já tranca, né? Os caras já começam a soltar os povos. Vamos soltar essa carta aqui, depois solta essa. Você vai jogando um truco, mas aí vai descartando carta, depois aí joga. Eu acredito. Eu também. Eu tava assistindo uma entrevista que sabe aquela cantora Cia? Unstoppable Day, sabe aquela? Ela acredita também em ETs, cara, pra caramba e tal. E ela tava falando na entrevista que ela acredita e que tinha um ex-ministro lá do Canadá. É o Nick Pope. Isso, esse cara aí. Que ele falou assim, não, os Estados Unidos trabalha já com 5 espécies infiltradas na... Caraca, velho. Pra ficar... Mas aí é tipo o quê? Tipo reptiliano, que são... Não, é ser humano híbrido já é cruzado com... É uma doideira. Caraca, quem manja muito disso é o Bruno Bock do Pipocando. Ele é o fólogo mesmo, ele manja muito. Vamos trazer esse contato, cara, que a gente quer trazer. Eu gosto desse assunto e a gente quer trazer um cara... E tem um cara que tem, eu esqueci o nome, que é um cara que tem um pedaço de ferro, de nave espacial. Tem, cara. Isso aconteceu, por exemplo, é porque isso aconteceu 2 vezes, assim, que eu saiba. Tem o caso Roswell, que é o mais famoso dos Estados Unidos, que é o Varginha dos Estados Unidos. E o próprio Varginha teve uma queda de um objeto e várias coisas ficaram espalhadas e os militares ficaram catando os pedacinhos por muito tempo. Então, assim, tem muita coisa, muita fita pra sair que os caras têm medo, tem muito rolê. Esse do ministro do Canadá aí, então procede isso aí mesmo. Pois é, além disso, tem um cara além do ministro do Canadá, tem um pessoal que trabalhava no governo dos Estados Unidos que fizeram um junta-junta ali pra fazer uma organização. Que os caras eram de dentro e montaram a organização pra fazer esses exposes, né? E, inclusive, esse negócio do Pentágono que saiu foi tudo obra deles. Porque eles estão mudando a Constituição agora dos Estados Unidos, o que for lá da lei, porque eles querem liberar esses documentos. E tá um rolê acontecendo agora. Assim. Que doideira. Caramba, velho. Porque eu vejo que agora tá muito explícito, assim. As aparições estão muito mais evidentes, né? Tanto que teve um voo aí da Azul e da Gol, e os caras falaram, mano, são 3 companhias aéreas totalmente diferentes. Falaram, mano, tô vendo o negócio tá ali na minha frente. Eu acho também que às vezes pode ser porque agora é mais fácil da notícia chegar nas pessoas, mas não que antes, tipo assim, beleza, eu vi num voo, mas eu vou contar pra minha mãe, pra minha avó, pra minha família no churrasco de domingo e vai... mas todo mundo tem alguém que conta e todo mundo fala assim, isso ninguém acredita. O que adianta você contar? Mas aí quando a gente tem uma tecnologia igual hoje, você posta um vídeo, você tira uma foto, é diferente de você chegar e falar, viu o ET Bilu ali na Paulista, velho. Mas eu tenho... O Bilu é o xaropinho, velho, certeza. Mas eu tenho a impressão, não sei, minhas referências são velhas, mas, por exemplo, na escolinha, não tem o Pedro Pedreira? Hoje em dia a gente só tem o cara assim, você tem uma foto da Santa Ceia escrita não sei o que, não sei o que? Não, então não me vem. Pode aparecer com o ET, você, eu trouxe o Brian aqui, ó. Então, não vai acreditar, não adianta. Eu acredito em Deus e acredito que eu vou ficar do lado de um ET, cara. Que eu vou gravar assim, ó. Eu vou. Tá aqui, meu brother. Eu não duvido, não. E eu vou ser o único brasileiro que vai conseguir isso. Você vai ver. Mas aí eu acredito no poder da mente. Você vai conseguir isso só pra você projetar. Sim, cara. O ET vai estar aqui do meu lado, a gente vai fazer um vídeo. Eu acredito faz um TikTok. Aí ele vai embora. Não, gente, galera. Eu custei aparecer, vocês vão fazer. Não, o TikTok lá no meu planeta já passou. Pois é. Os caras que eu convidar o ET pro podcast, eles vão aguentar. Não, peraí, eu viajei. Esse negócio aí já é atrasado, cara. Isso aí é sequestro. Isso aí na minha terra é sequestro. Ficar uma hora sentado falando bosta. Qual que foi a coisa mais louca, assim, que deu mais trabalho pra você pesquisar? Tipo um tema ou alguma coisa pra você produzir? Pô, cara, esse vídeo vai dar trabalho porque eu tenho que ir em tal lugar, então, juntar tudo isso aqui de informação e fazer um... Sabe uma coisa que a gente fez? Foi difícil porque foi na pandemia. O 4º documentário que a gente fez, a gente conversou com... Vocês sabem quem que é o casal Warren?
Não. Sabe o filme Invocação do Mal? Sei. Aquele casal de senhores que são o casal do filme. Ele é neto deles, de verdade. Nossa. E ele faz investigação, ele tem um trem super sério. E a gente teve que sair daqui, tipo, meio de última hora pra fazer um documentário com ele. Porque ele tava indo embora do Rio de Janeiro, a gente baixou lá no Rio de Janeiro, no hotel, na pandemia, achamos um canto pra gravar com ele. Esse filme era um quadro, né, que tinha lá da Freira, que é a Freira, né? A Freira é um easter egg, é um spin-off desse, do Invocação do Mal. O Invocação do Mal meio que inaugurou esse universo cinematográfico. Assisti. Caraca, velho. Aí tá vindo tudo disso aí, Annabelle, não sei o que, todos esses vêm derivados desse Invocação do Mal, que é do James Wan, que é um cara bom de serviço. Caralho. Eles vão desmembrando, né? E vão fazendo vários Pega um que vários fez sucesso e vai fazendo. Sim, igual a Vandinha, né? Daqui a pouco vai ter o só do tropeço lá, o Mãozinha. Mãozinha, o Mão Boba. O Mão Boba. Cadê o Mão Boba? Essa mão tá perto das coisas. Vai ter o Mãozinho pra adulta, já é outro. Faz um spin-off de comédia do Mão Boba. Pegando o Mãozinha do Iê. Sai. E qual foi o primeiro vídeo que deu start? Tipo assim, pô, acho que eu posso ter um canal de curiosidades e falar um monte de coisa. O negócio é que em 2016, eu comecei em 2009, mas até 2016 eu tinha 20 mil inscritos. Aí eu fiz um vídeo falando sobre brinquedos de duplo sentido. Que é tipo assim, brinquedos infantis, mas que tipo tinha uma arma do Batman que você pegava na virilha dele apertado, sabe? Esse negócio meio... Tinha um negócio subentendido ali. Tinha, né, velho? Tinha uns negócios meio estranhos. Esse foi o Robin que inventou, certeza. Tinha que passar a mão na virilha do Batman ali pra... O Robin escolheu, eu falei, esse é ótimo. Esse é o brinquedo dos meus sonhos. Aí no final das contas eu fiz esse vídeo, aí ele viralizou, ele deu 6 milhões de visualizações na época. Aí eu passei de 20 mil pra 220 mil. Aí eu falei, meu Deus do céu. Aí começou... Aí meio que foi o pontapé inicial a partir daí, né? Aí eu comecei a falar, beleza. Vocês já estão na onda, então vamos. Lógico. Você trabalhava com outra coisa antes? Trabalhava. Eu formei em design gráfico. Aí, apesar de eu ser muito tímido, eu já fui corretor de imóveis um tempo. Aí eu fui estagiário de web design. E aí numa loja de música... Depois eu fui para uma estagiária, fui de estagiário em estágio, né? Mas uma coisa de turismo. Aí depois eu fui para trabalhar com aquelas, sabe fazendo arte de televisão mesmo, aquelas coisas do elevador, fala assim, sei, a Media Indoor, né? Media Indoor, é isso aí, né? Fui fazer isso. Aí depois de um tempo eu já tava, mas isso eu já tava fazendo canal há muito tempo, né? Só que aí eu meio que eu perdi o emprego, mas o canal começou aí eu foi tudo. Criatividade, né? Trabalhando com criatividade. Agora, não tem jeito, a criatividade ela tem um preço, né? O desgaste mental. Você tem um transtorno mental, cara, porque todos nós aqui temos. Todos temos. Qual é o seu? Eu me autodiagnostiquei pesquisando mesmo que eu tenho transtorno de ansiedade. Eu também, cara. Mas hoje em dia, esquisito é quem não tem. Mas exatamente, né? O jovem moderno, se ele não toma café, não tem um transtorno de ansiedade ou de TDAH, ele não tá fazendo trem certo. Você toma café com açúcar, TDAH eu tenho transtorno de ansiedade, personalidade, por isso que eu consigo fazer algumas imitações. Entendi. Mas isso explica tudo, né? Cara. Eu tenho síndrome do pânico. Eu já tenho. Eu também tenho um pouquinho aí. O que você faz com o transtorno? Você toma remédio? Não tomo remédio. Eu já tomei remédio uma época. Então você não tem, cara. Eu tomo remédio. Eu vou falar a minha lista aqui, meu filho. Você sabe o que é? É porque eu fico pensando assim, peraí, alguma coisa está errada. Eu vou me investigando. Porque pensa, se eu tomar o remédio, eu tô mascarando o sintoma. Eu não tô tratando o que tá me fazendo ficar ruim. É o que eu penso. Sei. Então o que eu faço? Eu comecei a fazer um treinamento e tá me ajudando demais. Assim, por incrível que pareça, um treinamento mesmo, como se fosse um programa assim, com um psiquiatra, que ele até tem um canal no YouTube, e ele tem um método. E, nossa, tem me ajudado muito, porque o povo pensa que é muito, você tem que expressar suas emoções. Tem também, mas isso é uma condição mesmo, mental, uma total. paradinha que tá desregulada, entendeu? Então, assim, um treinamento é bem forte, legal. Cara. Eu vou ver esse treinamento. É que é uma chavinha, né, que os caras falam assim, mano, é um negócio que, tipo... É porque você tá sempre porque a gente tem a sensação de perigo. Lá vou eu, né? O curioso falar de medicina, eu mas ia falar isso agora. Você se autodiagnosticou porque você é muito curioso. Ativou o córtex. O córtex. Pelo que eu entendi, nós temos sabe aquele sistema mais primitivo de todos? Que
é o de perigo, porque a gente tem as funções básicas, comer e tal. Então isso... A sobrevivência. Então quem tem o transtorno de ansiedade normalmente está com isso ligado 24 horas. Você não consegue descansar, você não consegue relaxar, você tá sempre todo tenso, duro, não sei o quê. Então normalmente é isso que acontece e você tem que aprender que você tem que conseguir desligar isso, né? Então meio que o treinamento serve pra isso, né? Caramba. Assim, eu pra mim tem funcionado. Não tô falando assim, gente, larga o remédio. Não é nada disso. Eu tô falando, pra mim funcionou. Depois já começa. Mas senão... eu tenho síndrome do pânico, eu tô tratando, mas assim, eu não quero entrar em medicamentos. Sim, tentando tratar, porque é uma coisa totalmente mental. Mas tem remédios pra isso. Mas o negócio é que você tem que ver qual que é a necessidade. Porque pra você sair do buraco, alguém tem que te puxar a mão, tem que né? ter uma... O remédio às vezes é isso. Alguém tem que jogar a escadinha. Eu tô fugindo disso. Mas se um dia que tiver que tomar remédio, aí... mas você tem que tratar, não tem jeito, né? Mas eu também acho. Eu queria muito... É que na rotina corrida eu acabo não fazendo. Mas eu queria muito ser essa pessoa. Porque eu tenho muitos temas que às vezes... Sabe quando você tá em casa assim e fala... Nossa... Mas como é que será que alguém chegou naquela ideia de fazer um negócio que pendura o trem e, tipo, é exatamente daí que surgiu o seu canal, né? Exatamente, por exemplo, eu tô no supermercado, aí eu vejo a veia do Quaker. Aí eu falei assim, tinha uma comunidade no Orkut sobre quem que é a veia do Quaker. Quem que é a veia do Quaker? Aí eu vou atrás pra descobrir, isso, exatamente. E eu queria estudar muito mais sobre a mente humana nesse sentido, só que eu acho que é um tema muito complexo, que se eu pegar meia hora do meu dia, não vai rolar. Mas eu acho que eu não estudo tanto assim, pra te falar a verdade. Eu acho que é porque a gente meio que pensa que não vai dar tempo e deixa pra lá. Mas se você, tipo... E abandona a ideia. Pensou em fazer, faz. Às vezes você... Mas é que nem a mentalidade do comediante, ele tá falando aqui. Às vezes a gente vê em outra ótica. Sim, total. Que as pessoas estão aqui e falam, mano, que esse idiota pensou nisso, eu fico rindo sozinho às vezes. É uma outra visão. Tem outra visão. Né? E isso, na verdade, é o transtorno. Quando você falou das ideias, a vida normal, ela é assim. É uma vida... Imagina aqui uma linha reta aqui. O transtorno, ele tá fora da linha. Ele entra na linha, vai pra cá, vai pra cá. Essas são as ideias que você faz pra melhorar também a vida das pessoas ou alguma coisa criativa. Então, o transtorno, ele existe pra isso, pra você ter uma outra visão. Só que você tem um sofrimento mental, né? Você tem que aprender a lidar, senão fica doido mesmo. Tem jeito. Mano, fica. A gente... a sua criação lá é sozinha, a sua equipe é sozinho, você sozinho, ou tem mais alguém assim pra... Não, tem, assim, a parte do que nós vamos falar, normalmente sou eu. Eu que defino, galera, vamos falar disso, vamos falar daquilo. Mas eu tenho os roteiristas que me ajudam, por exemplo, a fazer pesquisa, porque a gente solta vídeo segunda a sexta ali. Então é bastante Todos coisa. Os dias? Segunda a sexta. Caraca! Caramba, é tipo o Peterson. Tipo o Peter. O Peter. Mas ele já posta 3 vídeos no dia, né? Eu acho que é um trem assim. Ele é 3 no dia, o Peter lá do... 3 no dia? Soul Nerd. Não, mas aquilo ali é uma caixa de Pandora que é a cabeça dele, né? Gente, aquele cara lá... Eu fico pensando, às vezes você tá num podcast, começa a chegar no final da conversa, já não tem mais muito o que falar. Imagina vídeo todos os dias. Mas o vídeo dele é 20 minutos, né? O do Peter? Ou o meu? Não, o dele. O dele? Não, ele chega... Pra fazer 3 por dia. Mas assim, é muita frente, né? O cara faz muita frente. Mas eu vejo que ele tem vídeo de 12, tem vídeo de 8. Eu acho que depende muito do assunto também. E, por exemplo, você também segue nessa linha. Porque aqui a gente, muitas vezes, como é um programa de entrevista, a gente tem que ficar meio no hype, né? E às vezes às vezes você vai falar de tela de televisão. Então você fala, pô, a história do LED e tal, e vai interessando, vai jogando os cara do desenho, pá, vai deixando um negócio criativo. Mas algumas vezes é uma escolha minha. Eu meio que vou contra o hype, sabe? Porque eu não tenho... Eu não consigo ter interesse nos treinos do hype. Então eu acabo perdendo essas oportunidades para fazer as coisas que eu gosto normalmente. Porque... Eu não consigo seguir as tendências. Esse é o meu negócio. Eu não sou muito da rede social. Eu sou velho de espírito, sabe? Então, não, sim, é identidade própria. Aí entra o teu lado artístico. Você fala, pô, eu vou dar essa pauta aqui porque isso aqui tem a ver com aquilo que eu gosto. Eu gosto. Agora, eu acho que se você fizer um negócio forçado também, você vai começar a pesquisar um tema que você odeia, você tipo não assim, vai sair do lugar. Às vezes eu falo, por exemplo, curiosidades de produtos e tal, mas eu não consigo... Porque sempre é coisa sobre famoso. Eu fico assim, gente, como é que eu vou falar desse... O que eu vou falar que tá acontecendo? Aí é fofoca, né? Aí eu fico pensando assim, eu gosto de falar, por exemplo, sei lá, programas que deram errado. Eu gosto de falar de televisão, adoro televisão. Então, mas eu não consigo chegar. Vintage, né? Hoje em dia eu gosto dos vintage. Minha referência toda parou ali no Silvio Santos, sabe? Legal. Você tem algum tema, tipo, que você gosta mais? Tipo, falar de
desenho, ou falar de coisa mais vintage, ou falar de curiosidades, ou falar de histórias. Eu gosto muito de entender história pra explicar. Tipo assim, o pessoal vai entender história na escola, vai meio que passar no vestibular, né? Sim. Eu gosto muito de entender por quê. Não, peraí, mas ele fez isso, tem algum motivo pra ter feito isso. Aí vamos ver o que é. Aí eu começo a conversar com o povo. Sabe esse cara aqui, ele fez isso por causa disso. Ah, entendi. E eu gosto também de falar de desenho, minha vida foi baseada no desenho animado ali, na Rede Manchete, na TV Globinho, então não tem jeito. Sim. Até seu assessor estava comentando lá, na hora que vocês estavam aqui dentro, que muita gente comenta no vídeo dele, nossa, se você fosse professor de cursinho, de vestibular, de coisas do tipo, eu passaria. Porque a forma como ele explica essa parte da matéria, da a linguagem tal, também, né? A linguagem de hoje em dia, né? Porque o engraçado é uma coisa que eu gosto de fazer. Sabe aquele site de marca que fala assim, começamos em 1800, não sei o quê, que estranho enjoado. Eu torno aquilo conteúdo. Eu adoro tornar aquilo conteúdo. É o branding. O branding da branding custa milhões. Da empresa, a história da marca. E vai. Mas é claro, vocês não souberam passar o trem. Exatamente. Agora, por exemplo, voltando a falar do hype, às vezes não é uma... o hype não é muitas vezes criado pelo canal grande. Eu concordo com você. Porque aí, por exemplo, o cara fez lá o canal grande, aí o outro sócio do outro lá tem um outro canal grande também. Aí ele falou de caneca, o outro falou, eu também vou falar de caneca. Pronto, já formou o hype pra todo mundo ir no... mas isso criar tendência. É meio que se você não tiver... Não é uma panela, não vou chamar de uma panela, mas tipo assim, é meio que uma tendência de conteúdo que o pessoal se junta pra fazer, só funciona porque tá todo mundo falando do mesmo tema, né? E eu normalmente, eu não pego essas tendências, então nem sei que hora que eu vi já foi. Eu tô falando de Segunda Guerra Mundial e os caras estão lá assim, não, você viu o copo novo que saiu, o copo Stanley? Você viu a nova dancinha da Virgínia com o Zé Felipe? Então, aí normalmente eu não sei quem são as pessoas, aí eu fico assim, sim, sei. Claro, sim. Nossa. Mas tem o lance também da audiência, né? Porque às vezes você quer seguir uma linha lá, editorial, mas também a audiência. No caso do Nerd Show, tem algum conteúdo específico que fala, pô, cara, isso aqui não pode faltar porque a galera quer ver isso aqui. Não pode faltar nostalgia. A nostalgia. Nostalgia, tanto pessoal... de qualquer coisa. De qualquer coisa, porque qualquer coisa pra gente é nostalgia, né? Uhum. Tem gente que já chega no ponto de ter nostalgia da abertura antiga do meu canal. Caraca! Louco, da vinheta, cara. Não, exatamente. Aí você já puxa lá 10 maiores vinhetas do mundo. Exatamente. Então, assim, eu vou lembrando das coisas e o pessoal vai comprando as ideias. Pô, que legal. Legal mesmo. Isso é legal mesmo. Agora, o que eu ia falar aqui? Você já fez curiosidade de como surgiu a cerveja? Acho que o Luiz isso, cara. Se interessar. Mas você acredita que ele só vem pra beber. Já fez isso? Já fez? Já, a gente fez recentemente, inclusive. Porque eu tava fazendo um vídeo sobre as coisas muito antigas que ainda existem. E tem uma cervejaria de 1400, uns quebradinhos lá, ou ela tem 1400 anos, que ela é da Alemanha. Que na verdade ela era produzida pela igreja lá, porque os próprios monges tinham uma cervejaria que depois virou estatal. Tá vendo como não tô tão errado? É por isso que eles são tão sábios. Eu não tô tão errado assim. Tá vendo? E os monges faziam cerveja pensando no bem-estar. Mas aí, tipo, em quantos anos aí? Não, eu não sei se é 1400 ou há 1400 anos. É um trem bem antigo, assim. É porque na Alemanha, realmente, lá a cerveja... É meio cultural, né? É cultural, cara. Tipo, tem várias cervejas hoje muito fortes que vieram da Alemanha, tipo... Sim. Própria, acho que a Heineken é alemã. Eu acho que é. Eu não tenho certeza. A Eisenbahn eu sei que sim. Eu acho que né? A Heineken é a Heineken da Alemanha, É porque é lá como é que... Da Europa ali, como é o nome daquele lugar lá que tem umas moças que dançam aqui Cancan? Rússia. Na Alemanha tem o Oktoberfest. Sim, o Oktoberfest. É por conta dessa história da cerveja, é muito tradicional. Caraca, como é o nome, cara? Dublin? Dublin é do lado da Alemanha, não é exatamente? Na Irlanda. Então, mas é do lado da Alemanha, ali é tipo 1 hora da Alemanha. É assim, eu esqueci o nome do grupo. Nossa, aula de é o G alguma coisa aqui. Não, porque a fábrica da Heineken fica na Alemanha. Você desce aí em Dublin ali, você vai 1 hora quase... Top pra caramba. E aí você vai lá e bebe, eles falam que você bebe... à vontade. Eu falei, porra, eu não vou sair. Que paraíso. Se eu for lá, eu não saio. Eu vou ficar lá. Conhecer esse museu da cerveja. O Renato, é o seguinte, a edição, cara,
Existe uma coisa muito nova. Existe uma linguagem da internet, que é aquela linguagem dinâmica, que é aquela rapidez e tal. A internet, durante um tempo, começou a usar memes, começou a pegar outros vídeos e você misturar na linguagem. O Pânico pegou essa linguagem da internet e jogou na televisão, aí revolucionou a televisão, porque era uma linguagem muito rápida e tal. Hoje eu vejo, cara, por exemplo, tem uma referência aqui do Gaveta Filmes. Já viu o Gaveta Filmes, cara? Essa edição rápida e tal. Eles fazem até lá a edição do Big Brother, né? Essa da final do Big Brother, que foi um negócio mais cinematográfico, com games, legal, essa mistura aí. Legal pra caramba. Você tem essa referência também deles? Eu fiz um curso com o Gaveta uma vez, porque eu que editava meus próprios Lá no Rio de Janeiro você fez esse curso? Não, ele foi em Belo Horizonte uma vez. Que top, mano. Então, foi um workshop e tal, mas é assim, ele pra mim é referência de edição e tudo. Eu gosto muito do canal dele e eu achei muito engraçado. E é muito difícil de fazer, né? Às vezes a gente fica querendo chegar nos padrões que ele faz ali, mas é complicado. Os efeitos, tem muito né? que pesa na mão e fica chato pra caramba, com certeza. Né? Tem total. Não dá também. Mas eu acho que é uma coisa certa que você falou. Assim, o Pânico, ele deu parece que ele deu uma cara para o que seria o tal da internet um pouco mais tarde. Tanto é que a gente usa muitas essas referências de memes e coisas, porque o meu público ele é mais velho, ele não é um público muito novo. Então meio que a gente... Pra você ter uma ideia, o veículo mais assistido do meu canal são as televisões, né? Nem celular. Nossa. Então é tipo, quase 65% são das televisões. É o pessoal que nasceu com a televisão, tem aquele hábito e só meio que tá trocando a TV aberta pelo YouTube, pelo streaming, por isso, sabe? Coloca só no aplicativo, mas na televisão. Exatamente. Então, assim, eu gosto muito, porque o que eu tenho de referência são esses programas que eu assisti. Então, o Pânico, Silvio Santos, esses programas de documentário, até aquelas coisas, isso é incrível, pois é. Eu lembro desse cara aí, eu tava fazendo faculdade eu esqueci o nome dele, mas o apresentador dos vídeos incríveis. Ele fazia jornalismo lá na FIAN, eu fazia rádio e televisão. O maluco do Vídeos Incríveis, cara. O cara, você é da MTV? Eu já era da MTV. Eu falei, eu sou seu fã, ligado? Eu sou seu fã também, cara. Faz um vídeo aí pra mim, cara. Faz aí. Nossa, Massachusetts. Arizona. Arizona. Cara, que nem eu. Uma vez eu conheci o Lombardi, cara. Lombardi. O Lombardi, eu falei, cara, era muito legal. O Lombardi falou, olá, tudo bem? Ele falou exatamente daquele jeito, né? Caraca, vocês falam igual, velho. Ele falou, lógico, a minha voz. Eu falei, sou eu, Silvio. É a mesma sensação que eu tenho com o Igor Guimarães, que ele não fala assim, mas ele fala assim. Ele fala um pouquinho, né? É humor, né? Alegria. Ai, que alegria. Mas o Igor, ele ali nos bastidores ele segura um pouco mais. Se você encontra ele em alguma coisa, ele vai ele dá um... Eu queria ver ele chorando, cara. Eu nunca vi o Igor chorando. Eu queria ver você chorando, Igor. Mano, vamos trazer ele aqui e fazer ele chorar. Fazer chorar pra caralho. Isso é demais, cara. Só coisa triste, tragédia. Eu nunca vi o Igor chorando. Ele vai dar risada, cara. Eu nunca vi o Igor triste. Pô, sua mãe morreu ontem. Ai, já foi. Mas eu nunca vi o Igor triste, cara. Já viu? Nunca vi não. Caraca, é verdade. Tem uma galera muito, muito doida. Porque assim, se a gente for misturar a galera das antigas, né? Tipo, o Sérgio Malandro, por exemplo. Sérgio Malandro, o Gui até viveu o Sérgio Malandro no... Pô, vivi o personagem Sérgio Malandro. Fazia o Sérgio Malandro, devia sair desse personagem, porra. Aqui, ó, a gente fazia lá o Papagaio Vintém. Papagaio Falante, porra. Luiz França, só rolo, me roubou. O Malandro é um Malandro. Então, o Malandro é muito dos anos 80, né? É, total. Quando eu conheci o Malandro, tem uns 15 anos. E aí eu falei, cara, eu tô nos anos 80, velho. Eu entrei no mundo dos anos 80. E até hoje ele representa muito os anos 80. Aquilo ali. E eu também, pra fazer o Malandro também, eu já fazia a imitação, mas eu falei, pô, cara, vou estudar, né? Ele tinha lá os LPs, tinha os CDs dele lá. Eu falei, pô, pesquisei filme. Aí, na época que ele fazia jurado lá do Silvio Santos, tinha um elenco, né? A Sônia Lima, o Pedro de Lara, a Aracide Almeida, tinha a Sônia Abrão também, a Flor, essa galera toda aí. E ele convidava pra fazer os filmes, cara, essa bancada.
Aí você começa a ver, velho, tem uns 10 filmes que é o Pedro de Lara em todos, cara. Não sei o que e o Malandro. A Maluquice do Brasil e o Malandro. É sempre assim. Ele me chamou pra fazer o filme dele, mas quando foi fazer, ele não me convidou mais, porque eu já tava fora do podcast, né? Ah, é? Que a gente apresentava junto. Foi desconvidado. Foi desconvidado. Eu falei, você me desconvidou. Não, vai ter o 2. Eu falei, não quero. Agora, conversa O legal era o primeiro, né? Porra, cara, faz uma... Aí eu assistindo lá, tudo lá, o Pedro de Lara, a galera assim, ó, aquela voz dublada, né? Que antigamente o cinema era muito ruim, não tinha áudio, tinha que dublar. Rápido, precisamos encontrar o Barão. Era isso mesmo, né, velho? Cara, você pega uns filmes das antigas. O próprio o Faustão e o Inspetor Malandro. O Faustão odeia que fala disso. Muito Faustão ruim, odeia. Com certeza. Faustão tem vergonha disso. Filme ruim da porra, velho. Não pode falar pro Faustão isso aí, sabia? Que não... filme Quem ruim, deixou ele fazer isso? Não pode falar. Eu fui lá no Faustão. O Malandro falou, eu fiz um filme com o Faustão. Eu falei, mas ele não fez com você, porque ele não quer nem que fale. Ele não quer que fale, não fala nada. É muito ruim. Mas vocês perceberam que isso é o novo... Esse é o meu primeiro vídeo no YouTube e eu tenho vergonha? Esses caras, são assim mesmo. É o mesmo sentimento. Mas o Malandro gosta até hoje. Ele acha que aquele filme foi incrível. O Malandro não foi. Faz um remake. Faz um remake que pode ser que seja. Agora direitinho vai dar certo. Você tem vergonha dos primeiros vídeos que você fez? Que pariu, é mesmo? Demais da conta. Você tem mesmo? Você apagou ou não? Eu não pode apagar, eu né? até perdi a... Eu perdi a senha, né? Então não tem nem como. Tá lá. Horrível, piadas internas demais e... Ninguém entendia. Aquele vídeo longo, não tinha muita edição, luz. Exatamente, foi triste. Eu tive um canal que foi hackeado e aí eu falei, dei graças a Deus, porque eu falei, cara, todos aqueles vídeos eram muito ruins. Meus. Aí eu falei assim, graças a Deus que hackearam. Aí o cara falou assim, você tem que me dar não sei quanto pra eu te devolver. Eu falei, não, eu te dou, pode ficar eu te dei pra você guardar. Não coloque mais. Eu te dou tanto pra você. Eu te pago pra você deixar ele. Ô, Renato, aberto, mas né? hoje em dia, todo mundo que é criador de conteúdo se torna meio que automaticamente um influenciador também, tanto de opinião quanto em relação a publicidades e tudo mais. Só que você falou que você vai um pouco contra tendências. Você se considera um influenciador? Puta merda, eu odeio a palavra influenciador. Então. Mas é engraçado porque assim, começou como youtuber, né? Começou a palavra youtuber. Então, youtuber. Porque fica parecendo um negócio muito... É o youtuber, assim, né? Até porque amador, né? Parece muito amador. E o pessoal também colocou uma fama, tipo assim, ele vai fazer uns treinos bobeiras, vai arrancar dente, vai fazer um não sei o quê e tal. E como não é que o meu conteúdo é melhor do que os outros, mas eu penso assim, não, beleza, mas eu gostaria de fazer um negócio que fizesse diferença na vida das pessoas. Talvez ensinasse ela alguma coisa. Ou eu já recebo muito assim, você me ajudou na minha crise de depressão, sabe? Isso é legal pra caramba. Porra, isso é bom demais. Sim, então, influenciador, eu acho que isso acontece total. Todos nós somos influenciadores, mas até no nosso dia a dia. Eu só acho que o pessoal tá se levando muito a sério, primeira coisa, porque todo mundo são influenciadores. É no mato, gente. Vai tomar banho. Né? Então, tipo assim, eu acho que... Cai na real. Tipo assim, todo mundo é gente. A gente... Estamos aqui no planetinha. Cria conteúdo. E vai embora, fala. Para as pessoas que têm um pouquinho de seguidor já falar, olha o que eu sou. É o novo... Você sabe com quem você está falando. É isso que eu ia falar. É o novo, você sabe com quem você está falando. Mas isso aí, cara, é posicionamento, né? Entra naquela história do brand. Que você tem, então, preciso ter um posicionamento, então todo mundo... Você acaba criando uma panca, né? O cara, né? Aí você fica meio robótico, você tem que ficar se limando de tudo. Eu não tenho paciência pra isso, não. Eu não aguento. É muito chato. Você tá doido. Mas aí quando alguém te pergunta hoje em dia, você responde o quê? Eu sou... Como é que é? Criador de conteúdo. Mas é o novo YouTube. É o creator, é isso aí. Criador de conteúdo. No máximo eu ponho até designer gráfico, às vezes. Naquela negócio de hotel, designer gráfico. Profissão. Profissão, designer gráfico. Porque eu assim... E eu acho que o pessoal tem que ter responsabilidade com as coisas que eles falam também, né? Tem muita coisa, por exemplo, que eu não... Chega até pra gente fazer publicidade e tal, mas eu faço isso eu não vou fazer porque eu não acho legal. Sim, não vai adiantar. Você tem que saber o... Aí eu penso mais ou menos assim. Mas a galera te acompanha. Eles te mandam sugestões do tipo, mano, faz o vídeo falando sobre a ficha telefônica, sei lá, que é um negócio muito icônico, nostálgico, né? Tipo, também, eu vi, mano, onde foi que eu vi?
tinha um orelhão. Eu falei, caraca, velho, orelhão, velho. Ninguém usa. Aqui em São Paulo, ninguém usa orelhão mais. Não. Pois é. E tem ali, tava lá na rua. Mano, falei, isso pra mim é nostálgico, porque é muito, velho. É muito da minha época de. Não é de ligar, mano, vou ligar, eu só tenho essa telefone essa público, era né? não sei quantos minutos, acho que não lembro quantos segundos que era. 1 minuto, não sei. É, por aí. Aí você colocava, você ficar contando, mano, fala rápido aí que vai acabar. E o legal é que o design daquele negócio do ovo ali, do orelhão, foi criado por uma brasileira que exportou isso depois para vários países que adotaram véio. isso como padrão. Porque, pelo que eu entendi, o centro daquilo ali é como se fosse uma caixa acústica que você tanto isola o que tá de fora quanto você melhora a comunicação. Pra poder escutar melhor. É. Cara, mano, tem os brasileiros... Ó, tem uma... Eu descobri outro dia que essa função do smartphone... Sim. Você coloca um vídeo, você vira ele aqui e o vídeo ele fica em formato tal. Em wide, né? Ele foi criado por brasileiros. Lá no Japão, É mesmo, porque tem cara. uma escola, meio uma escola que dá oportunidade para pessoas do mundo inteiro para criar coisas. Eles criam coisas. Tipo o Vale do Silício lá nos Estados Unidos. Não, Singapura. Acho que é Não, o Vale Vale do Silício é Estados Unidos. Estados Unidos, é isso aí. Eles criam coisas, tipo assim, a energia solar, não sei o que lá. E aí foram umas crianças, véio, que criaram isso, velho, brasileiras. Que criaram... Pra assistir deitado. Vira aqui. Não, ia crianças, ficar assim. Foi crianças. Nossa. Então, tipo assim, brasileiro é criativo Tem pra demais. caramba. Eu acho que a gente se subvaloriza demais a conta. Por exemplo, o carro elétrico é meio que uma criação brasileira. Porque o Gurgel, você lembra da marca Gurgel? Lembro. Os Gurgelzinho BR-800 e tal. Teoricamente, nos anos 70, o Gurgel fez o primeiro modelo elétrico. Só que não teve incentivo e tal, não era legal que fosse pra frente. Mas... Os caras queriam vender combustível. Claro. Porque eu acho que vale a gente pensar assim, se tivesse um incentivo foda mesmo pra cientistas aqui no Brasil, mano, a gente ia ter coisas... Os caras só despontam fora daqui, mas são tudo brasileiro. Isso é verdade. Você vê médicos que fazem cirurgias à distância... O brasileiro que tá comandando. Por quê? Porque o cara foi lá e fez, mas foi fora do país. Entendeu? Isso é muito foda, né? Bizarro pra caramba. Até mesmo, cara, eu tava com... Sabe aqueles painéis LED? Sim. O Brasil aqui tem LED 3D. LED 3D pra caramba aqui. E muitos... esqueci o nome da empresa de games. Unreal. É isso aí. A Unreal, cara, contrata vários brasileiros aqui, velho. Mas tem Os caras que ganham aqui, sei lá, 8 pau, 10 pau, lá vai ganhar 40. Tem, por exemplo, sabe o God of War novo que saiu? Um dos caras que mandam bem lá, que faz design de personagem e tal, é brasileiro. É o... Eu esqueci o nome dele. É isso, mano. A gente tem uma galera... É tudo brasileiro que cria, foda, cara. Velho, só que não é valorizado aqui dentro, não é né? valorizado. Exatamente. Um cara, eu não sei se é real isso aí, eu não tô falando, eu não sei se é real. O cara que fez como o carro funcionar a água. Tinha um projeto, acho que é 2015, o cara saiu, 2005, é um trem assim. A água, velho. O cara não, tá aqui, ó. Você vai botar água aqui por conta do oxigênio da água. Isso vai se transformar em combustível e o carro vai andar. E aí? Pô, top. Mas Tinha que fazer... que é muito curioso assim, você deve ler muita coisa, e muita coisa é verídica, muita coisa é muita teoria da conspiração. Ah, não, total. Você tende a acreditar um pouco nessas teorias da conspiração? Porque esse negócio do carro que me lembrou, porque uma vez eu li que isso foi inventado, que a indústria matou isso, porque acabaria com a indústria do petróleo, automaticamente ia gerar uma crise econômica, e aí você começa a ler todas essas histórias de teoria da conspiração, e você fica meio louco. A galera ia abrir um poço em casa, cada um ia ter um poço pra ele. Acabou. O negócio é que a teoria da conspiração entra numa seara muito... Tem muita gente que leva isso como verdade. Isso é um problema, mas eu acho que também é um problema você levar tudo que tá escrito como ferro e fogo, que é o que tá certo. Por exemplo, exemplo bobo, mas saiu uma série no Netflix, inclusive recomendo muito, muito, que é um cara que tem uma teoria que, teoricamente, sabe essas histórias de dilúvio, de tal, que todo mundo fala assim, não, isso é uma lenda, uma história bíblica e tal. Tem uns indícios que ele estudou e tal, que teoricamente isso veio depois do descongelamento da última era glacial. E aí ele, teoricamente, tem uma teoria que ele fala que tem um povo, que tipo como se fosse um povo que sumiu. Mas, por exemplo, cada lugar do mundo tem uma lenda de pessoas que vieram e trouxeram algum tipo de conhecimento.
E, tipo assim, tá muito longe o pessoal um do outro pra que tenha uma lenda, por exemplo, comum. Às vezes é uma serpente, às vezes é um cara que veio, uma entidade, um deus. E isso é muito... aí, tipo assim, beleza. Isso não é aceito pela ciência e tal. Mas se você parar pra pensar, você como humano, pensando que a história é cíclica. Se você parar pra pensar, teve uma tribo na Segunda Guerra Mundial lá que quando o pessoal pousou de avião, eles fizeram uma estátua do avião, pensando que eles eram deuses. Então... Peraí, se você parar pra pensar, se chega um cara que sabe mais alguma coisa, que trouxe um conhecimento pra esses caras, ele ia ser tratado como um deus? Aí tipo assim, beleza, não é aceito pela ciência, a gente não pode afirmar, não pode afirmar e tal. Claro, tem uns caras que vão falar assim, não, é só isso aqui que é verdade. Mas pelo menos serve pra gente criar um pouco de conhecimento e pôr a pulga atrás da orelha pra pesquisar, estudar, né? Então, Aí pensava, peraí, se aconteceu assim, pode ser que... Uma teoria da conspiração que virou uma seita, e que foi um movimento oposto, foi o da Terra plana, né? Da nova vertente da galera que acredita que a Terra é plana, sendo que isso já... Pois é, mas aí no burrice ao extremo. Tipo, beleza, a gente já se questionou, mas tem o questionador profissional. Não, mas não trouxe provas, você não... Se a gente olhar aqui... Não, cara, ó, tem isso aqui, ó. Sabe o Elon Musk? Em pleno 2022, né? Porra, a Terra é plana e a água, cara? Então a Terra é uma ilha, né? Seria uma ilha. É o show de Truman, né? Sei lá, cara. Tem uma conferência anual dos terraplanistas agora. Então a galera, né, que acredita que o negócio é plano, velho. É síndrome de Truman, né? Tem uma síndrome, né? Que é assim, né? Eu não sei, eu não conheço, não. Mas o povo é assim... Tem as provas aí, né? Deep Web, por exemplo. Você já fez um conteúdo sobre Deep Web? Já entrou na Deep Web? Porque lá tem muita teoria da conspiração também. Tem muito crime, né? Eu já vi um vídeo de uma menina que fez testando a Deep Web. Eu nunca faria isso. Eu não animo, testando não. Eu sou maluco da segurança. Ela começou a testar... Como assim testar? Tipo, entrar num chat da Deep Web que você não sabe com quem você tá conversando. E ela começou a testar pra ver se o cara realmente era um hacker e conseguia acessar as coisas dela. E ele começou a falar, você tá com uma blusa tal cor, você tá no endereço tal. O cara começou a falar tudo que ela tava fazendo. Que é tipo a mãe de nada da internet. É uma sociedade, né? É um outro tipo de sociedade. A câmera do computador aí ele dela, conseguia acessar a hora que ele começou foda. a falar que roupa ela tava vestindo, a câmera acendeu, assim. Mano, sabe aquela luzinha que fica? aí eu... Eu não mexo com isso, não. Também não, cara. Brincadeira do copo Deep Web eu não mexo. Não, como é que ela chama? Que veio aqui? A Nicole? Não, a do Halloween que a gente fez, o Casal Paranormal, esqueci. Esqueci o nome da... A gente trouxe o Casal Paranormal. Eu já sei quem que é. Mas eu não... Aquela senhora lá. Sim. E o barbudo. Ela é sensitiva, não é? Ela mano, bizarro. E ela falou que brincadeira do copo é não, você tá doido. Eu não mexo não, você tá doido. Ela falou, não faça. É uma porta, né? Existem várias maneiras de você entrar em conexão com o outro lado. Então uma delas é o copo, mas tem outra brincadeira com não sei o que, não sei o que lá. Mano, tem várias, né? Tem várias, cara, mas a mais comum é do copo. Então aí você fala com a entidade. Tá fora, nem... Não. Mas lançando uma polêmica aqui, eu te perguntei antes se você já tinha feito algum vídeo sobre avião, né? Sim. Você tava falando. Quem inventou o avião, na sua opinião? Na minha opinião, depois de ter feito um vídeo e estudado um pouquinho, eu concordo que foi o Santos Dumont. Você concorda? Porque ele foi o primeiro que fez um avião com a própria propulsão. Teoricamente, os outros fizeram antes mesmo. Só que, teoricamente, um jogava um de catapulta, o avião, o outro pegava um carrinho meio que carrinho de fricção, sabe? O Santos Dumont falou assim, não, ele vai ter roda, ele mesmo vai pegar impulso, ele mesmo vai voar. Então, teoricamente, o que a gente tem hoje é isso. Então, eu acho que ele que inventou o avião. Porque, na verdade, é uma corrida a competitividade, mas a concorrência. Sim. Então, tá todo mundo meio que tentando fazer algo, né? Igual o conteúdo digital. Tá todo mundo concorrendo ali, produzindo conteúdo. Não tem quem inventou primeiro, sei lá o quê. Vai ganhar aquele que conseguir mesmo. Mas os norte-americanos também fazem. Você vê que na época ali quem foi pro espaço primeiro, quem foi pra Lua. Sempre rola isso. Aí os caras já meteram meio corrida espacial, né? A corrida espacial acho que foi uma Copa do Mundo aí pra os caras tentando
bolar quem ia ser o primeiro. Na verdade, é uma medição de membro intercontinental. Basicamente foi isso, né? O meu é maior, e vamos brigar. É basicamente isso, né? Mas... Outra coisa que você podia fazer um vídeo é se o Palmeiras tem Mundial ou não tem. O título de 51, né? Ele é válido pela FIFA. Eu sou palmeirense, tá? Tá. Eu sou da concorrente irmã lá de Belo Horizonte, sou cruzeirense. Eu não sei se o Palmeiras tem Mundial ainda, porque eu não estudei sobre isso. Mas fica aí uma boa sugestão, porque eu tenho certeza que vai gerar cliques. E o boneco do Fofão tem uma faca dentro dele mesmo? Não era uma faca, era um suporte, né? Pra cabeça dele não tombar, assim. Porque ele já tem uma cabeça de saco, né? Se ele tombasse, ia ser mais feio ainda, né? Então... Os caras rasgavam, eu lembro dessa época. Não lembro, cara. Mano, os caras falaram, não, tem uma faca dentro. Aí a galera abria e tinha, que é isso que ele falou, era um suporte de plástico pra... Mas parecia um punhal. Então, mano, tem uma faca mesmo, fudeu. Aí, cara, o boneco do capeta. Caramba, velho. Do capeta. Isso foram os anos 80, né? 80, 90. Eu acho que foi final dos 80. Final dos 80 pra 90, Teve isso, cara. Teve muita coisa doida. Gente, disco nós da estamos Xuxa. chegando ao fim, porque o nosso entrevistado tem compromisso também. Verdade. Mas só pra gente encerrar, também que você quer fazer. Eu quero. Qual país você iria pra fazer um conteúdo legal pra caramba? Sabe um sonho que eu tenho de fazer? Um vídeo fazendo Em Busca do Santo Graal. Cara, eu quero ver você gravar o Vaticano, que lá não tem como, mano. Eu tenho muita vontade de fazer essa investigação de tipo os pontos que ele foi. Mas é impossível, cara. O Vaticano vai liberar isso. Mas não é só o Vaticano, tem tanta história, por exemplo, de Jerusalém, das cruzadas. A primeira sociedade de Sião, a história de Jesus. Ia ser muito da hora. A primeira sociedade secreta de Sião, hein? Caraca. Eu tenho muita vontade de fazer isso. É muito caro, né? Muito fora de mão, mas deve ser muito da hora você fazer umas coisas assim. Eu tava falando pra eles interessante. que eu não sei como ficou isso pós-pandemia, mas a Embaixada de Israel tava contratando programas e canais de YouTube e tal pra ir gravar lá. E Israel também é um lugar que história demais, né? E eles pagam, tipo assim, tudo pra você ir com a sua equipe, porque eles querem estimular o turismo pra tirar essa imagem de guerra. É a melhor propaganda que tem, é você fazer conteúdo. Vamos lá, vamos fazer o podcast lá. Vamos. Legal, Israel. Senão a gente não tava fazendo Natal com árvore de neve e tal. Aí você podia ver na sessão da tarde. Israel, você sabia que os israelenses lá são os caras que mais formatam programas de TV? Tem muito formato israelense, cara. Que da hora. Sabia? Eu pensava que era o pessoal da Endemol porque lá é Endemol também. A Endemol acho que é holandesa a Endemol, se eu não me engano, mas eu não tenho certeza. Mas tem muito israelense, cara. Os caras têm ideia pra caramba. E falando de Natal, você já fez vídeo sobre a história do Papai Noel também, né? Fiz. Eu dei uma investigada e eu fiz uma de costumes que sumiram aqui do Brasil. Vai até sair o vídeo ainda. Que dá. Só que é legal porque eu fiquei pensando assim, peraí, mas aqui está um calor infernal no Natal. O que nós estamos pondo neve no pinheiro? O que tem neve aqui, né? O Papai Noel com a roupa, tipo assim, o Papai Noel morreu, ele tá fazendo e aí o seu tio vai se vestir de Papai Noel no Natal, ele tá pingando. Então, a criança não entende o que tá acontecendo. Exatamente, então eu vi que é meio que uma mescla, assim, porque a gente foi colonizado pelos europeus e tal, e eles tinham muita saudade de casa, e lá tá gelado, né? Então tem algumas tradições que vieram de lá. Tem o Papai Noel que era era São Nicolau, que era tipo assim, um benfeitor, né? Lá eu não lembro direito o país, mas era um país meio nórdico, assim, gelado. Então eles trouxeram, meio que foi tirando pegando cada pedacinho de um e fazendo essa história do Natal mesmo, né? Mas ele ficou com roupa vermelha por causa eu já li duas histórias. Um que era porque ele saía na neve, tinha que se alimentar, matava uns bichos e ficava vermelho. O Papai Noel matava uns bichos? Matava bicho pra comer. Porque ele andava na neve, ia de um lugar pro outro e precisava se alimentar, tinha que matar um bicho. Pô, Papai Noel, sacanagem isso aí. E a outra por causa da Coca-Cola. Porque a roupa dele era verde, né? Era verde e ficou vermelho na propaganda da Coca-Cola, não é verdade? Tem essa história. Era do Dolinho. Papai Noel era do Dolinho. O verde é do Dolinho, o vermelho é da Coca-Cola. Tem essa história, mas eu não sei te falar qual que é a de verdade. Eu já ouvi essas duas também. E tem, por exemplo, porque teoricamente vermelho na neve é fácil identificação, né? Sim. Por exemplo, tanto que quando tá nevando, a bola pra jogar é vermelha, né? No futebol e tal. Então tem essas coisas também, mas eu não sei qual que é a versão. Os caras, por exemplo, a gente usa a bola aqui, vermelho, Papai Noel é gordo, então fica essa bola. Cara, obrigado. Valeu demais. Obrigado. De papo. É sempre gostoso falar de curiosidades e coisas
Tá vendo? Eu nem interessante. Beber, por isso que eu não bebo. Tá vendo? Você nem bebeu, nem uma cachaçinha. Senão vai longe demais. Na vida, você só precisa ser interessante. É isso. Valeu, galera. Eu achei que agora ia vir uma mensagem de Natal, achei que ia vir alguma coisa. Tem que ser interessante, cara. Todo conteúdo, tudo é legal, pô. Você quer deixar alguns recados, pessoal? Cadê o vídeo? Pera aí. Esse aqui. Aqui, eu sou aqui? Você pode... É esse aqui, né? Então tá. Uai, eu só queria agradecer, na verdade, a todos vocês, a oportunidade, papo muito bom. Conversar é bom, né? Vamos passar rápido aí, ó. Pois é. E convidar todo mundo a conhecer o canal Nerd Show. Você vai lá, Nerd Show no YouTube e @canal Nerd Show no Instagram, que eu também posto muita bobagem lá. É legal. Boa. A gente adora. Isso aí. Obrigado, viu? Deixa também o like nesse vídeo aqui, se inscreve no canal e não esquece de deixar suas sugestões de convidados, que o Gui Santana lê todas. Isso aí, leu tudo. Valeu, galera. Um abraço a todo mundo aí. Obrigada. Até a próxima, pessoal.